Juízes capítulo 7, todos abriram? Amém? Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós perguntamos por quê? Amém? Por quê? Veja aí no livro de Juízes, antes do capítulo 7, veja no capítulo 6, no versículo 13, Gideão, em seu sofrimento, olha o que ele pergunta a Deus. E essa pergunta aqui, ela é a nossa pergunta nos dias de hoje. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porque agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos o quê? Dos midianitas. Amém, irmãos? Essa é a pergunta, olha para mim agora. Essa é a pergunta, por quê? Por que, Leandro, que você está sofrendo? Às vezes você para, Deus, eu não tive sorte. O Senhor, eu ouvi tantas coisas de Deus, e até hoje Deus não ajuda a minha vida. É assim que muitas pessoas estão. Eu pedi ao Senhor, o Senhor não me deu. Eu chorei, sofri, o Senhor não me deu. O Senhor não me livrou. A dor não cessa. Por que está demorando tanto a minha resposta? Por que a minha cura não chegou? Amém? Nós temos, irmãos, uma infinidade de interrogações nas nossas vidas por frustração. Tem muita gente perguntando por que meu casamento é assim, por que meu marido é assim, se eu tenho orado tanto. Amém? E Deus, ele começou a falar com Gideão. Glória a Deus. Às vezes você pergunta: pastor, o que eu tenho que fazer? É jejum? Eu tenho que entrar em jejum, eu tenho que fazer, qual é a regra, qual é a cerimônia, qual é o ritual que eu tenho que realizar, porque é isso que a igreja inventa. Mas eu vou ensinar a vocês hoje como que eu consigo a resposta de Deus. Amém? A pessoa faz jejum de Daniel, aí a igreja inventa, não, é 21 dias, é os 40 dias de Jesus no deserto, para você ficar agarrado na igreja e ficar preso ao ritualismo. Mas o que adianta as coisas externas? O que adianta as coisas externas se eu não tenho o conhecimento, a certeza de quem é Deus? Amém? Porque você fica olhando a situação, mas eu não posso julgar Deus e definir Deus pela minha situação. Eu tenho que crer, a Bíblia fala o quê? Que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele o quê? Que Ele existe. Amém? Você tem que crer. Não existe, não tem outra forma de se relacionar com Deus sem antes crer que Ele existe. Ou seja, eu fui criado para Deus. Deus não foi criado, eu que fui criado. Deus já existia, Deus era eterno. Eu fui criado para Deus, nós fomos criados para Deus. Então não pense que Deus existe para te abençoar só. Não pense que Deus existe para resolver os seus problemas. Deus existe desde a eternidade. Nós fomos criados depois. Entendam para quê? Fomos criados para nos relacionar com Deus, ser expressão da glória de Deus. Digam glória a Deus. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de quem? Vocês têm que entender o propósito primeiro da criação, para que nós estejamos seguros
E não ficarmos fazendo perguntas, por quê? Por quê, pastor? Por que não aconteceu? Eu entrei no propósito, eu dei o dízimo, né? Os pastores ensinam que se você não der o dízimo, a sua vida financeira vai ser completamente arrasada. Eles mentem descaradamente para roubar o seu dinheiro. Porque todo pastor que fala que você não dá o dízimo e sua vida financeira vai ser derrotada, é porque ele é um ladrão. Amém? Ele é um ladrão, ele é um ignorante, ele é um mal intencionado. Ele pode ser classificado em todas essas coisas, menos um ministro da palavra de Deus. Menos um ministro da palavra de Deus. Ele pode ser até, não, pastor, mas eu não entendia. Então vai estudar, vai procurar entender a vontade do Senhor, vai procurar conhecer o coração de Deus. Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de dízimo. Ele disse isso para Saul. Mas quando uma pessoa está enganjada na obra por amor, por fidelidade, por sinceridade, por generosidade, ela sustenta essa reunião. Não é a igreja, não é o prédio da igreja, é onde nós nos reunimos, irmãos. A igreja, na verdade, eu sempre digo, somos nós. Esse lugar aqui só é sagrado quando está se realizando um culto a Deus. Quando vocês saem daqui, isso aqui não é mais nada. Vocês têm que entender isso. A igreja só tem sentido quando vocês estão aqui dentro. Quando vocês estão aqui dentro, esse lugar é santificado. Esse lugar é santificado pela nossa presença. Ele não é santificado porque é a igreja, porque Deus não habita. Quando nós vamos embora, Deus vai com a gente. Deus não fica aqui. Se nós vamos embora, quando nós saímos para fora ali, Deus vai para onde? Ele vai embora com quem? Vai embora com você, vai embora comigo. Ele não fica aqui. Então não adianta passar ali na frente e fazer sinal de cruz. Não adianta passar ali na frente e fazer assim. Você vai estar fazendo papel de maluco. Tem muita gente que faz papel de maluco. Por quê? Porque Deus não está mais dentro do templo. O templo de Salomão caiu, foi destruído. A tenda do tabernáculo acabou, não tem mais isso. Deus está presente, Ele habita no coração dos homens. Nós somos casa de Deus. Deus construiu a casa e Ele está nessa casa, Ele está no coração do contrito, Ele está no coração do arrependido, do quebrantado. Diga glória a Deus. Aquele que é fiel, irmãos. Nós temos que nos relacionar com Deus, pastor. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós somos expressão da glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É a bondade, é o amor, é a misericórdia. Deus, Ele é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. São esses atributos de Deus que Ele transmitiu. Tem alguns atributos de Deus que Ele transmitiu, Ele comunicou com o homem. Olhe para mim, por favor. Mas tem atributos que Deus não comunicou, como, por exemplo, a onipotência. Deus, ele pode todas as coisas, mas nós não podemos. Nós somos limitados, nós somos pobres de espírito, nós nascemos como, se somos cristãos, eu preguei aqui, que nós somos pobres de quê? Pobres de espírito. Eu disse o quê, pastor? Quem é o pobre de espírito? É aquele que não se auto-exalta, é aquele que não é orgulhoso, é aquele que não se ensoberbece, mas é um homem que depende de quem? Que depende de Deus. Esse é o pobre de espírito. Digam glória a Deus. Deus não transmitiu, não comunicou o atributo da onipotência, da onipresença, da onisciência. Tem muitas coisas, irmã, que você não sabe. Você tem muitas dúvidas, tem questões que você não encontra resposta. Por quê? Porque você não é onisciente. Você não conhece todos os segredos. Você não conhece o inexplicável. O inexplicável para você é explicável para quem? É explicável para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus sabe de todas
de todas as coisas. Então, ele não comunicou a onisciência, ele não comunicou a onipresença, e ele não comunicou a onipotência e muitos outros atributos que Deus tem. Eternidade, ele não comunicou. Ele comunicou a vida eterna, mas através dos que creem em Jesus. A vida eterna Deus comunicou, pastor, a vida de Deus foi comunicada, mas somente aos que creem em Jesus. Os que creem em Jesus, os que estão em Cristo Jesus, os que estão de acordo com Jesus, os que adoram a Deus através de Cristo, estes receberam. Eu disse aqui que não vão receber. Receberam vida o quê? Receberam vida eterna. Nós já recebemos, irmãos. Nós já podemos experimentar a vida eterna. Estamos experimentando. Desde que nós venhamos a permanecer em Cristo. Desde que você não esfrie na sua fé. Não se afaste de Deus. Às vezes você pensa assim, pastor, se eu morrer eu vou para onde? Eu vou para a eternidade. Se eu morrer eu vou para a eternidade, por que você vai? Porque você está em Cristo. E se eu morrer eu não estou em Cristo? Você vai para o buraco. Você vai fazer igual o rico. O rico, ele foi enterrado. O pobre, Lázaro, ele fez o quê? A palavra diz que uma comitiva de anjos levou ele para onde? Para o seio de Abraão, que é o céu, que é o lugar do nosso descanso, é o lugar de paz. Foi para a presença de quem? Para a presença de Deus. Aí você pensa, pastor, só quando Jesus voltar? Mas se Jesus não voltar, você vai. Se você morrer primeiro, você já chega lá primeiro. Você já vai, seu espírito vai, você vai para a presença de Deus, você vai para o paraíso. Foi isso que ele disse ao ladrão. Ele não falou, quando eu voltar, eu te levo comigo. Não, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. A Bíblia interpreta a Bíblia, irmão. Às vezes você pergunta, pastor, só depois que Jesus voltar, que eu vou sair da sepultura? Não, você não vai para a sepultura. O que foi para a sepultura foi o seu corpo físico, mas a sua alma, a sua consciência, que nunca morre, o seu espírito foi para onde? Foi para o céu. Você está na presença de Deus hoje, você vê Deus pelo espelho, como Paulo disse lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, e nós vamos ver o Senhor face a face, diga glória a Deus, a partir do momento que nós passarmos dessa dimensão e formos para a dimensão superior pós-morte, ou com a volta de quem? Com a volta de Jesus. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Então, nós temos garantia do Senhor. Nós temos garantia do Senhor, então eu não preciso ficar temeroso, temendo os problemas da vida. Eu não preciso ficar perguntando por quê. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que depender de Deus, eu tenho que me lançar aos pés do Senhor, eu tenho que abrir o meu coração e dizer para Ele, Senhor, cuida da minha vida, eu dependo de Ti, eu sei que o Senhor é Salvador, eu sei que o Senhor pode tirar esse vício, eu sei que o Senhor pode tirar esse mal da minha vida, da minha mente, essa prisão que eu tenho, essa proposta do inimigo que me domina. O Senhor tem poder para me livrar, o Senhor tem poder para curar essa doença incurável, o Senhor tem poder para restaurar a minha casa, a minha família, o Senhor tem poder para trazer esse ente querido que eu perdi, que foi assassinado, que morreu de enfermidade, que morreu de morte natural. O Senhor tem poder para promover um novo encontro, para que nós estejamos todos juntos no grande dia. Então eu estou na presença de Deus, diga glória a Deus. Você crê em Deus, irmãos? Você crê em Deus, pastor? Eu creio em Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Deus é o nosso Pai. Toda a igreja diga: Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o meu paizinho. Sim, Deus é o meu Pai. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer, irmãos, um espaço na sua vida. Pode ter certeza disso. Ele quer que você creia nele de todo o quê? De todo o coração. Então não fique perguntando por quê. Espera em Deus. Não tem uma canção, os que não tem aquela canção, espera em Deus.
Não tem aquela passagem da Bíblia que diz: os que esperam no Senhor voarão com asas de águia, não se cansarão, não se fatigarão. Amém? Nós temos que continuar, pastor. Se não aconteceu ainda, eu creio que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, mas eu vou continuar buscando, eu vou continuar pedindo de forma sincera. Diga glória a Deus. Você vai continuar pedindo, crendo, sendo corajoso, enfrentando o adversário, enfrentando a doença, enfrentando o vício. Mas eu pergunto: você está enfrentando o seu adversário? Aí você fica assim, querendo vencer um inimigo que você nunca levantou uma batalha contra ele. Você nunca fez uma oposição ao seu sofrimento, irmã. Como que a senhora quer se libertar? Você nunca fez uma oposição ao seu sofrimento? Eu quero sair dessa. Eu quero sair dessa, mas será que quer mesmo? Eu quero ser curado. Será que quer mesmo? Eu vejo uma opção de gente: pastor, eu queria sair das minhas dívidas. Será que quer mesmo? Ou você quer continuar com essa bagunça de administração que você faz na sua vida? Não pode ver um crédito que logo pula. Se enche de carnê. Aí depois diz: é o devorador. Me falaram, me fizeram uma revelação que eu... É porque eu não estou dando dízimo. Aí, pastor, eu vou pedir desculpa ao senhor que eu não estou dando dízimo. Eu falei: irmão, esquece isso. Você quer ser liberto? Creia em Deus de todo o seu coração e em Cristo como o único Salvador. O único nome que pode te libertar. Se renda a Jesus Cristo, porque a revelação de Deus está atualizadíssima em Cristo Jesus. Não é na Arca da Aliança. A Arca da Aliança já passou. Ainda tem gente adorando o templo de Salomão. Ainda tem gente atrasado que está voltando no tempo. Está voltando no tempo e voltando para o templo. Se o templo não existe mais. Está acreditando em sacerdócio de homens. Se a palavra diz que nosso sumo sacerdote está diante de Deus, rogando por nós à direita do trono. Jesus está no céu. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não tem mais sacerdócio. Acabou o templo, acabou o altar terreno. Vocês entendem isso? O altar. Tem gente que fica idolatrando o altar. Pastor, o altar é sagrado. Como que o senhor deixa um homem desse subir no altar? Não, o altar é o seu coração, irmão. Uma vez o irmão na outra igreja, porque um irmão que estava com problema, eu viajei e pedi o irmão para subir no altar para auxiliar. O outro desceu e foi embora. O fariseu desceu e foi embora. E o fariseu não está nem na igreja mais hoje. Por quê? Porque ele achou uma afronta ter permitido um outro irmão que estava com problema, porque sofreu uma queda em pecado, ele subiu no altar, ele achou que ele não era digno de estar junto com o fariseu. O fariseu pegou, desceu, aí quando eu liguei na viagem: e aí, está tudo bem? Não, o seu fulano foi embora. Foi embora por quê? Não falou nada com ninguém, pegou a reta e foi embora. Aí depois, quando eu cheguei, o que houve, irmão? Não, pastor, porque na hora que fulano subiu no altar, nós sabemos o que ele fez. Aí eu falei: e o senhor? O senhor esqueceu do que o senhor fez? O mesmo Cristo que morreu pelos seus pecados, morreu pelo dele. O senhor sabia que é o mesmo? Vocês estão entendendo, glória a Deus? Não, porque o altar, não tem negócio de altar não, irmão. Não tem negócio de altar não. Para com esse negócio de altar. O altar, você tem que colocar sua vida no altar. Não, o altar está dentro do seu coração. O altar é você que levanta, o altar é você que constrói. Cada um aqui tem o seu altar. Desde que seja um adorador em espírito e em o quê? E em verdade. Vamos acabar com esse templo material, que ele não existe mais. Aqui é o quê, pastor? Aqui é o lugar da nossa reunião. Aqui é o lugar da reunião da igreja. O prédio não é a igreja. Aqui é a reunião da igreja.
Quem é a igreja? É o conjunto dos filhos de Deus que cultuam o Senhor através do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Agora, mas ninguém nunca explicou isso. Por isso que tem muita gente adorando errado. Aí chega aqui, bota coisa aqui em cima para... Tudo bem, isso aqui é uma questão de fé, mas não confundam esse lugar aqui como um lugar diferente. Isso aqui é um pedaço de pau, um lugar mais alto, que deveria ser até no chão. Porque o verdadeiro altar está onde? O verdadeiro altar é a expressão do seu sentimento por Deus por dentro. O verdadeiro altar é um coração puro. O verdadeiro altar, Leandro, é um coração arrependido. Deus não habita em coração de falso, não. Deus não habita em coração de sugestão, não, meu filho. Se você quer uma condição diante de Deus, seja sincero com Deus. Não é com o homem, não. Não sejam sinceros comigo, não, porque eu não resolvo o problema de ninguém, não. Mas Deus, Ele tem poder para resolver. Deus, Ele tem poder para enviar anjos para te abençoar. Diga glória a Deus. Mas se há sinceridade, irmãos, pode ter certeza que a bênção vai ser uma só e você vai prosperar. Glória a Deus. Você será bem-aventurado. Você terá uma alegria divina. Eu estou falando de prosperidade, de uma alegria divina. Eu estou falando de paz, alegria divina, que só Deus pode conceder. Só Ele vai conceder esse gozo, essa expressão de alegria que você vai ter no seu coração. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados. Eu preguei aqui na quarta-feira as bem-aventuranças. Amém? Mas eu tenho que entender isso, pastor. Deus, Ele quer que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em o quê? Em verdade. Deus, Ele não está feliz com a sua tristeza. Deus, Ele não está feliz com o seu choro. Então não diga, eu estou chorando e Deus não está nem aí. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Deus não se agrada com o seu choro. Diga glória a Deus. Ele quer atender às suas necessidades, por quê? Porque Ele prometeu, diga glória a Deus. Ele não se alegra com a sua tristeza, Ele não se alegra com o mal que te sobrevém, diga glória a Deus. É muito fácil de provar isso. Ele enviou o próprio Filho para morrer no seu. Se Deus se agradasse com o seu sofrimento, sabe o que Ele ia fazer? Ele ia deixar você ser crucificado. Ia chegar a hora que nós iríamos ser condenados pelos nossos erros. Ia chegar a hora que nós iríamos morrer por causa dos nossos pecados. Ia chegar a hora que os demônios iriam te atormentar de dia e de noite. Ia chegar a hora que você iria chorar e ranger os dentes 24 horas por dia, eternamente. Mas a palavra diz que Deus, Ele nos livrou da sua própria condenação. Ele nos livrou da sua própria ira. A palavra diz que Deus é amor. Então não tem o porquê uma pessoa duvidar que Deus não abençoou ou que Deus não queira abençoar, ou que Ele não vai. E Gideão, ele no desespero dele, apesar do anjo ter dito, homem valoroso, Deus é contigo, você é varão valoroso, mas ele disse, por que tudo isto nos sobreveio? Ele não teve nenhuma... Os problemas, irmãos, eles possuem a gente de tal maneira, o sofrimento nosso chega ao ponto de nós perdermos a consciência espiritual. E quem chega na igreja atribulado, como eu cheguei, o propósito do Espírito Santo é despertar a consciência o quê? Espiritual. Mas o diabo está aqui tentando fazer com aqueles que confessaram Cristo um dia retrocedam. O diabo está trabalhando através dos seus problemas. O diabo está trabalhando na sua dor. O diabo está trabalhando no sofrimento. O diabo está trabalhando naquele relacionamento complicado do casal. O diabo está trabalhando na vida de um membro da família.
através da droga, através da bebida. Para quê? Para distanciar você da sua família, para tirar você de casa, para te levar para bem longe. Por quê? Porque ele sabe que quando você ficar isolado, é mais fácil para ele te destruir. Por isso que o diabo tira muitos filhos de dentro de casa. Muitos jovens mergulham nas drogas, no alcoolismo. E nós temos que conhecer a estratégia de Satanás. Não adianta a gente passar a mão na cabeça, não, irmãos. Não adianta você ignorar e se sentir vítima da vida. Eu estou sofrendo assim, mas porque houve isso? Porque houve um problema com a minha família, minha mãe já não me aguentava mais, meu irmão já não me aguentava mais. Mas eu pergunto, e o que você fez para mudar essa situação? Amém? Gideão estava reclamando da vida, irmãos. Eu pergunto, reclamar da vida resolve alguma coisa? Reclamar da vida não resolve nada. Nós temos que ter coragem para enfrentar. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser fortes. Deus não trabalha com frouxo. Deus não trabalha com covarde. Deus não trabalha com tímido. E eu vou provar isso aqui dentro da palavra. Gideão pergunta, mas e aí, Senhor, cadê o Deus dos nossos pais? Que tirou o povo do Egito? Nós conhecemos uma história linda do nosso Deus, e eu estou passando essa perrenha aqui. Eu estou nessa desgraça, para não falar outra coisa. Amém? Eu estou sofrendo essa porcaria de vida. Mas o problema não é de Deus. O problema é a sua falta de posicionamento, irmãos. Deus mostrou que o problema não era a falta da bênção. O problema era a falta de posicionamento diante do abençoador. O problema é que não estamos tomando posição de guerreiros. Diga glória a Deus. Jesus disse, irmãos, que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Amém? Ele disse isso. Ele disse que se o filho pede um pão, nós não vamos dar uma cobra ou uma pedra. Se o filho pede um peixe, nós não vamos dar uma cobra. Se o filho pede um pão, nós não vamos dar uma pedra. Que dirá o Pai que está no céu? Ele disse, não vos dará o Espírito Santo se lhe o pedirem. O que é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é a virtude, é aquele que transmite a virtude para que você possa fazer conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que transforma o seu coração. O Espírito Santo é aquele que te santifica. O Espírito Santo é aquele que te guia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Entendam isso. Você é guiada pelo Espírito Santo. Digam glória a Deus. Deus não se alegra do seu choro. Deus não se alegra da sua tristeza. Não fique pensando que Ele não te abençoa. Não fique pensando que Ele se agrada do tempo do seu sofrimento. Não fique pensando que a sua doença é agradável aos olhos de Deus, porque Ele trouxe você para te abençoar. Diga glória a Deus. Ele te envolveu num conflito, irmãos. Deus nos envolveu num conflito, sim ou não? Sim, nos envolveu num conflito com Satanás, mas Ele nos dá toda a garantia de vitória. Ele permite a tentação, pastor, permite, mas a palavra de Deus diz que Ele nos concede uma capacidade de resistir maior do que a tentação. Ele nos dá uma força para suportar, maior do que a força que tenta nos oprimir, a força que tenta nos subjugar. Você pode vencer, você tem condições de vencer, todos nós aqui temos condições de vencer, desde que os nossos corações estejam voltados, confiantes e dependentes de Deus. Amém? Vocês têm que confiar e depender de Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus que foi revelado por Jesus Cristo. Não, pastor, e a história de Moisés? Muito bom você conhecer. Mas a história atual para você é o Deus revelado em Cristo.
Muito bom o Deus que abriu o mar vermelho. Muito bom. Muito bom o Deus de Davi, que deu a vitória a ele contra o gigante. Muito bom. Palma para Davi. Mas eu quero saber se você pode bater palma para você. Muita gente bate palma para Davi, bate palma para Jó, mas a vida está arrebentada. Não crê, pergunta por que eu estou assim, por que eu estou sofrendo tanto, mas Deus, ele fala com Gideão, toma uma posição, reúne as suas forças, tenha coragem para tomar atitude, tome a atitude correta, diga glória a Deus. E todas essas interrogações, esses porquês, essa infinidade de interrogações, elas vão ter resposta. Glória a Deus. Ah, pastor, por que eu estou assim? Eu não tenho sorte na vida. Minha colega passou no vestibular, está trabalhando no emprego bom, já comprou o carro e eu estou andando de bicicleta, eu estou a pé, eu estou enfiado nas drogas, na maconha, no tráfico, na cocaína, eu estou com a vida toda arrebentada, eu estou desempregado. Mas todos nós precisamos de coragem, diga glória a Deus. Todos nós precisamos de ousadia, todos nós precisamos de posicionamento. Deus fala com Gideão nesse capítulo 6, irmãos. Dá a ele todas as certezas de que Deus é presente. Deus dá sinais da presença dele. Olhe para mim, por favor. Deus dá sinais da presença dele e depois manda ele se preparar para a guerra. Mas Deus ensina ele como vencer. Deus ensina ele como tomar uma posição. Deus, ele identifica os pontos fracos. Nós temos que eliminar os pontos fracos. Nós temos que retirar do meio de nós as pessoas que atrasam as nossas vidas. Nós temos que nos livrar das más companhias, Leandro. Nós temos que nos livrar das pessoas que não acrescentam. Nós temos que tirar os sentimentos ruins dos nossos corações. Essa fraqueza, minha filha, tem que sair do seu coração, diga glória a Deus. Mas é uma atitude. Deus, ele vai experimentando, irmãos. Deus, ele vai experimentando, glória a Deus. Mas ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Ele abençoa sempre a vida daquele que crê. Uma coisa que Deus ensina a Gideão: eu abençoo não por necessidade, eu não abençoo por pena, eu tenho misericórdia sim, eu tenho compaixão sim, mas eu me relaciono pela fé, porque é a fé que me agrada. Fé é certeza de que Deus existe. Fé é certeza de que Deus é abençoador. Fé é certeza de que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Fé é certeza de que as palavras dEle falam de coisas invisíveis, mas reais. Diga glória a Deus. É esse Deus que eu quero apresentar aqui nessa noite, irmãos. E Ele fala para Gideão no capítulo 7. Vamos lá no 7 agora, para a gente ver um texto bem objetivo. A Bíblia diz que Gideão, versículo 1, se levanta de madrugada e todo o povo que havia com ele. Leia aí no versículo 1. Jerubaal, que é Gideão, se levantou que horas? Olha para mim, irmãos. Ele levantou meio-dia? Não. Quem tem problema para resolver, nem dorme direito. Quem tem pendência na vida, Leandro, não tem direito de dormir. Quem tem necessidade tem que correr cedo. Eu não consigo dormir com preocupação, irmão. Pastor, o senhor acorda que horas? 9, 10. Mas por quê? Porque os meus problemas estão resolvidos. Eu tenho o direito de acordar 10 horas, por quê? Porque eu plantei para colher. Não é porque eu sou malandro, não. Já acordei muito de madrugada. Hoje, se eu quiser dormir até 9, até 10, eu durmo. Até mais. Se eu não quiser levantar da cama também, eu não levanto. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus.
Mas quem tem guerra travada, quem tem inimigo para vencer, quem tem problema para resolver, não vai conseguir dormir. E nem tem esse direito. Tem que tomar posição, tem que conhecer o problema, tem que conhecer o inimigo. Gideão tomou a posição no lugar mais alto para enxergar o inimigo lá no vale. Ele foi junto de uma fonte e acampou o exército. Está escrito isso aí? Acamparam junto ao quê? A fonte de quê? De Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Eles estavam onde? Os inimigos estavam onde? No vale. Olha para cá, irmãos. Os inimigos estavam onde? Vale é o lugar alto ou lugar baixo? E Gideão parou aonde? Ficou no alto. Primeira coisa, olha para cá, ensinamento. Primeiro, acorda cedo. Segunda, toma posição para você ver o problema. Enxerga o problema. Enxerga a condição do seu adversário, Leandro. Agora, você não toma posição, fica difícil. Fica difícil de vencer quando eu não estou vendo o que está me afligindo, quando eu não estou vendo, irmã, com clareza, porque Gideão tomou uma posição estratégica, ele podia ver a quantidade dos inimigos, ele podia ver a posição dos inimigos, ele podia ver as armas do inimigo, mas tudo isso aqui foi depois de Deus ter falado com ele, provado para ele que Deus era com ele. Eu preciso retomar minha fé, irmãos, para poder guerrear. Eu não posso guerrear na emoção. Se vocês lerem o capítulo 6, Gideão, com esse conflito desse versículo que eu disse aqui, isso tudo foi transformado, porque Deus mostrou para ele que Deus estava presente. Deus provou para ele. Amém? Deus deu sinais a Gideão. Mas isso é fruto de quê, pastor? De um relacionamento com o Senhor. A segurança para guerrear vem da intimidade com Deus. A segurança para guerrear vem da orientação da palavra. Eu não tenho como tomar uma posição como cristão se eu não tenho intimidade com Cristo. Senão eu vou ter medo, eu vou continuar escondido, porque Gideão, quando o anjo se apresentou para ele estava escondido. Ele estava malhando o trigo no lagar, se eu não me engano. Mas eu não vou voltar a essa história. Mas o que aconteceu? A partir daquela Deus ter despertado um diálogo através de um contato, como ele fez com a mulher samaritana não acreditava em Jesus, mas Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. Gideão estava encurralado, mas Deus sabia que o coração de Gideão era um coração que dava para se aproveitar. Mas o problema nosso, irmãos, que nós estamos sem condições de enxergar a condição de vitória. Nós estamos tão distantes de Deus, nós estamos vivendo de religião, nós estamos vivendo de passado, nós estamos vivendo de história da Bíblia, mas não estamos com a nossa fé salvífica. Nós não estamos com o nosso coração cheio da graça, nós não estamos com o nosso coração cheio do Espírito Santo. Deus teve que dar a Gideão toda essa condição. O anjo teve que conversar com ele, nesse capítulo 6, o anjo falou com ele várias vezes, diga glória a Deus. Se você pegar o capítulo 6 e ler em casa, você vai ver que Deus, ele reavivou Gideão, amém? Ele reavivou Gideão. E Deus quer reavivar vocês aqui. Para quê, pastor? Para vocês tomarem posição de guerra. Ele não pode dar vitória se você não toma posição, Leandro. Ele não tem como dar vitória a você contra o seu adversário se você não levanta o quê? Levanta a cabeça. Levante a cabeça para você poder lutar, entenda do seu problema, tome a posição no lugar mais alto, faça uma avaliação da sua vida, como ela está, para você entender a sua condição, diga glória a Deus. Eu não tenho como entender
a condição se eu não começar a raciocinar, Leandro. A cabeça tem que funcionar. Deus colocou Gideão para raciocinar espiritualmente. Gideão, você tem que entender que existe um espírito de medo, existe um espírito de timidez, existe um espírito de fraqueza que não deixa você o quê? Avançar. Você vai ficar lamentando a vida toda. Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar o medo, o diabo conseguiu colocar a timidez, o diabo conseguiu colocar a fraqueza, e você pode estar cheio de companheiros, mas todos eles estão com medo, todos eles estão se sentindo fracos e todos eles estão intimidados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus fala com ele. Ele se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Morré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ou seja, primeira coisa, Deus quer que você saiba que você é limitado, Deus quer que você dependa dele, porque isso é o quê, pastor? Posicionamento espiritual. Adorador. Deus, eu devo invocar o nome do Senhor contra o meu adversário. Eu não devo jamais me sentir capacitado de destruir o adversário sozinho. Por quê? Porque a glória eu devo a quem? A Deus. Ele falou: Israel tem muita gente. O exército tem gente demais, Gideão. E se esse eu der vitória desse jeito, além da quantidade, está faltando qualidade. Tem muita gente, mas tem muita gente sem qualidade. Por isso que eu não quero saber de igreja cheia se eu vier um povo para cá com cérebro de lagartixa. Ah, pastor, quem está na igreja do Senhor fala em língua estranha? Não. Por quê? Porque sabe mais do que isso. Ah, não, mas não é porque não é espiritual? Não, porque eles sabem, eles já leram a Bíblia, eles sabem que língua estranha é uma invenção. Não tem base. Ah, língua, qual língua? Aquela do papagaio. Papagaio ainda fala para a gente entender. É aquela língua que ninguém entende nada. É o xarabachuba, o chimbicaia, o xarabacaia, como você quiser, o xerembecá. Amém? Aí você fala: pô, esse pastor é abusado. Olha que Deus vai fazer a língua dele cair. Se eu estou mentindo, eu quero pagar. Se eu estou mentindo, Deus tem que me falar, porque eu estou aqui em nome dele. Amém? Ah, o povo do Senhor, tem gente manifestando demônio lá e falando: vou te matar. Não, não tem. Por quê, pastor? Porque está todo mundo liberto pela palavra. Está todo mundo liberto pela palavra. Estão entendendo o posicionamento. Estão se nutrindo de virtudes do Espírito Santo. Ah, mas é por isso o senhor não tem lá um pula-pula, uma banda, um pandeiro. É por isso que a igreja está vazia. Então deixa vazia. Eu não quero barulho aqui dentro. Barulho aqui é um louvor de todo o quê? De todo o coração, verdadeiros adoradores. Aqui nós promovemos cânticos espirituais, não alvoroço. Aqui não é lugar de batucada, nem de banda. De ritmo mundano, forró gospel, rock gospel. Amém? Aqui não. Funk gospel, não, aqui não. Mas, pastor, mas os jovens gostam disso. Mas Jesus não gosta. Jesus não gosta. Jesus gosta dos verdadeiros adoradores, como Deus também gosta dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em o quê? E em verdade. Então Deus começou a esclarecer para Gideão que, além da atitude, do posicionamento,
estratégico, geográfico, porque era uma guerra em campo de batalha, Gideão precisava de estrutura espiritual. Ou seja, eu preciso estar fortalecido espiritualmente para enfrentar o meu adversário. Então Deus falou: Gideão, você tem muita gente, mas tem covarde, tem medroso e tem fraco aí nesse meio, tem tímido aí nesse meio. E eu não posso dar vitória, mesmo porque eles vão achar que eles venceram pela própria força. Deus está ensinando aqui que nós não vencemos pela nossa própria força. Todas as nossas vitórias, principalmente com aqueles inimigos que nós somos fracos diante dele, é uma vitória que vai ser dada por quem? Eu profetizo aqui em nome de Jesus que a vitória que você recebe nessa noite é pelo poder de Deus, que a vitória contra esse inimigo impossível de se vencer, essa doença incurável, esse demônio que tem sido poderoso contra você, pelo poder de Jesus Cristo, pelo nome poderoso de Jesus, pelo Deus verdadeiro, você recebe a vitória. Diga glória a Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E Deus ensinou isso aqui. Ele fala com Gideão: Gideão, é muita gente que está com você. Às vezes, irmão, nós estamos achando que o problema nosso é quantidade. Mas não é quantidade, é falta de qualidade. Não é quantidade. Eu tenho o prazer de pregar para vocês aqui, para essa pouca quantidade e para essas cadeiras vazias. Mas por quê, pastor? Porque eu sei que vocês estão convictos, convencidos de que a palavra é verdadeira. E isso é o mais importante para nós. O mais importante para nós é que essa palavra entre no nosso coração, que essa palavra nos fortaleça espiritualmente, que essa palavra nos dê o conhecimento e a dependência de Deus. Deus fala para Gideão: olha, esse povo tem que depender de mim. A glória dessa guerra, a glória dessa vitória não é do povo, mas é minha, e eu não abro mão. Você tem que glorificar a Deus. Você vai vencer, irmã, mas você vai ter que glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Vocês vão vencer, mas vocês vão ter que glorificar a quem? Vocês vão ter que glorificar a Deus. Cuidado para as vitórias não te soberbecerem. Ah, pastor, eu ganhei um dinheiro. Ah, pastor, agora eu estou num cargo bom. Ah, pastor, eu fui curado. Aí você se afasta de Deus, você se ensoberbece, você começa a humilhar as pessoas, mas nós temos que glorificar o nome de quem? O nome do nosso Deus sempre, o nome do Senhor Jesus sempre. E Deus fala para ele: agora, apregoa aos ouvidos. Olha o que Deus fala, irmãos. Apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for o quê? Covarde e o quê? E medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas, o quê? Ou seja, quem for covarde, saia da batalha. Ou seja, Deus disse: você tem que tirar o espírito do medo, você tem que tirar o espírito da covardia, você tem que tirar o espírito da timidez, você tem que tirar esse espírito que faz você sentir pena de você mesma. Sabe qual é o problema? Você sente pena de você mesmo, de você mesma. Você tem que levantar a cabeça para enfrentar o problema seu, olho no olho. Você tem que tirar essa emoção negativa do seu coração e enfrentar o seu problema. Diga glória a Deus. A pessoa fica emocionada: ah, pastor, estou sofrendo tanto. Mas Deus não vai abençoar você por causa do seu choro. Deus vai abençoar você se você tomar uma posição com Ele, irmão. Gideão estava chorando. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Cadê o Deus dos nossos pais, que tiraram o povo do Egito? Cadê o Deus que diz que é grande? Mas Deus falou: não, primeiro você tem que alinhar sua alma. Primeiro você tem que olhar o seu inimigo, olhar o seu inimigo olho no olho. Você precisa de equilíbrio, você precisa de posicionamento, você tem que tirar o espírito do medo, da timidez, da fraqueza, do emocionalismo.
da comiseração, porque você está sentindo peninha de você mesmo. Palavras duras, pastor, mas Deus falou isso para Gideão. Deus falou isso para Gideão, irmãos. Gideão, tira os covardes, tira os medrosos, os tímidos daí, porque eu não tenho como guerrear com covarde. O verdadeiro guerreiro não pode ser covarde. Fraqueza, timidez, medo, pena de si mesmo descaracteriza o guerreiro. Eu sou um dependente. Pastor, o senhor não tem uma clínica para mim aí? Não. Mas eu pergunto, você quer enfrentar o inimigo? Ou você está querendo que os outros sentem a pena de você? Ou você quer ganhar os outros no papo? Essa semana eu fui na casa de uma irmã, o filho dela envolvido com remédio, viciado em remédio, droga. O senhor me interna. Assim que ele falou comigo. Eu falei, não, você não precisa de internação, não. Você está muito arrogante. Você não precisa de internação, não, irmão. O senhor me interna. Estufou o peito para mim aqui, magrinho. Falei, irmão, você tá parecendo que é bem forte, mas você está indo na capa, meu filho. Você está na capa, você está querendo tirar onda comigo? Você tinha que sentar aqui quietinho, aqui me ouvir, você quer me ensinar? Aí ele foi, baixou a cabeça, mas o que estava faltando, pastor? Humildade, quebrantamento, dependência. Eu falei, rapaz, você precisa de um orientador, rapaz, mas você não dá ouvido a ninguém, você é um sábio, filósofo, e a sua filosofia está te destruindo. Você precisa encontrar com Jesus Cristo. É o meu orientador, é em nome dele que eu estou aqui para te abençoar. Mas ele endureceu o coração, ele ficou mais orgulhoso ainda, agredindo a mãe, batendo na mãe. A mãe teve que sair de casa e teve que dormir lá em casa, porque ele ameaçou e bateu na mãe dele. Vocês estão entendendo, irmãos? E eles acham que eles podem fazer alguma coisa por eles, mas eles têm que se render a quem? Eles têm que se render a Deus. Tem que se render a Deus. Nós temos que depender de Deus. Deus falou com Gideão, olha, apregoa aos ouvidos do povo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas. Ou seja, saia do campo de batalha. No campo de batalha não tem lugar para covarde, no campo de batalha não tem lugar para medroso, no campo de batalha não tem lugar para tímido, no campo de batalha não tem lugar para gente que está tomada de emoção. Primeiro você tem que levantar a cabeça, você tem que se recuperar, tem que tratar primeiro da alma. Deus tratou da alma de Gideão e agora ele falou, não, agora vamos ver quem está com você. Vão ver quem está dizendo que vai te ajudar, vão ver quem vai para a guerra com você, vão ver quem está do seu lado de verdade. Mas primeira coisa, quem estiver com medo pode sair, ele falou aqui, os ouvidos, covarde e medroso, quem está com medo, quem está com covardia pode ir embora. Mas isso era o que, pastor? Uma lei de guerra. Deus não queria covarde no meio dos soldados. Por quê, pastor? Porque é mais fácil um medroso contaminar um guerreiro do que um guerreiro converter um medroso. O medroso, ele fala tanto que ele faz com que o que está com coragem se torne medroso. Então, eu tenho que me livrar das pessoas que não querem enfrentar o inimigo. Eu tenho que me livrar das pessoas que estão caídas. Eu tenho que me livrar das companhias que estão atrasando a minha vida, que não estão permitindo que eu expresse um posicionamento espiritual que me dê condição de sair do meu problema. Por quê? Porque eu estou recebendo influência negativa. Irmão, nós somos vítimas dessa sociedade, irmão. Aqui, pelo menos, esse espaço aqui é nosso. Qual? A sarjeta? Pelo menos, irmão, nós estamos livres, com fome, com a vida desgraçada, com um casamento destruído, com uma família toda estrupiada. Você diz que está tudo bem? É porque você é covarde.
Você diz que você não tem que enfrentar? Você diz que isso é assim mesmo? Você diz que não, pastor, não dá para mim porque eu já tentei? Então sai. Deus não tem como te abençoar. Deus não vai abençoar porque você está acuado, não. Deus vai abençoar se você tomar uma posição. Deus vai abençoar se você se você repreender a covardia, se você repreender o medo, se você repreender a timidez, se você tomar posição de guerreiro. Esses males têm que sair do seu, porque senão você vai ficar atrapalhado. Eu não consigo enfrentar nada com medo, eu não consigo enfrentar nada com vergonha, eu não consigo enfrentar nada com a emoção fraca. Eu primeiro preciso me refazer. Eu preciso voltar à minha consciência. Eu preciso voltar à minha visão espiritual. Amém? Outro ponto, irmãos, que não vai conquistar um milagre. Outro que não vai conquistar um milagre, o rebelde. Saul era rebelde. Saul era desobediente. Saul era religioso e morreu por causa disso. Amém? Ele morreu e deu lugar a quem? A Davi. Mas a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de quem? Segundo os pensamentos de Deus. É isso que quer dizer homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele pensava de acordo com a vontade de quem? De Deus. Então Deus mostrou a Gideão que não é revolta. Deus mostrou a Gideão que não era grito. Amém? Não é grito. Nós temos que tomar cuidado quando estamos em rebelião contra Deus. A palavra diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A nossa teimosia é como uma iniquidade da idolatria. É um culto a ídolos do lar, irmãos. Nós somos teimosos. Amém? Tem gente que está numa situação porque é o quê? Teimoso. Todo mundo já falou, sai dessa, mas você não. Fulano, você tem que mudar, mas você não. Você reconhece que precisa, mas você não muda porque você é o quê? Teimoso. Rebelde, teimoso, medroso, tímido, fraco, emotivo. Nós temos que primeiro tirar essas coisas do nosso coração para podermos enfrentar nossos inimigos, porque não tem como vencer. Diga glória a Deus. Ele fala para Gideão. Então, a Bíblia diz assim no final do versículo 3, voltaram do povo 22.000 e depois o quê? 10.000 o quê? Ficaram. E Deus continua provando o coração do homem, irmãos. Eu não vou mais à frente, não. A palavra diz que o segundo teste, a segunda prova foi levar os homens ao rio, à fonte. E Gideão observou os grupos que bebiam água. Daqueles 10.000 homens, Gideão observou porque ele olhou com os olhos de Deus. E a palavra diz que ele separou somente quantos? 3 ou 300? Vocês não conhecem a história dos 300, não? 3? Não é 3 não, irmã, 300. Depois você vai ler a Bíblia. Glória a Deus. Separou 300. Gideão com os olhos de Deus, ele separou 300. Ah, pastor, mas qual foi? Uns beberam água, metendo a boca na água, e outros pegaram com a boca. Quem pegou com a boca foi os 300. Alguns pastores interpretam que foram homens que não baixaram a cabeça. Alguns pastores interpretam que esses 300 não se distraíram. Mas eu creio que deve ter algo muito maior nessa interpretação aí. Em 10.000 homens, para você notar quem está abaixando a cabeça e quem está de cabeça erguida, Gideão não ia ter essa visão de identificar esses 300. Mas foi algo sobrenatural, foi uma visão de quem? Que Deus deu a ele como general daquela batalha. Gideão, irmãos, é uma figura de Jesus.
Gideão é uma figura de Jesus. Quem levanta o exército de Deus hoje é Jesus Cristo. Quem apregoa aos corações dos homens e das mulheres hoje é Jesus Cristo. Para quê? Para te posicionar espiritualmente, para consertar sua alma, para te dar visão e capacidade de vitória. Diga glória a Deus. Quem faz isso hoje é Jesus. O general da igreja é Jesus Cristo. É Ele quem orienta, é Ele quem identifica a covardia, é Ele quem identifica o medo, mas não para te excluir da batalha, mas para você se posicionar, não para tirar você do campo de batalha, mas para você se reestruturar. Diga glória a Deus. Eu tenho que me reestruturar. O Evangelho tem esse poder, pastor? Tem. O Evangelho tem poder para me dar coragem, para me dar ousadia, para me conceder virtude. O Espírito Santo, Ele nos dá todas as virtudes necessárias para que nós possamos agir corretamente. Digam glória a Deus. O Espírito Santo faz isso. Amém? Então, da mesma forma, nós temos que ter posicionamento com Deus. Nós temos que ter posicionamento com Deus. Lá em Oséias, a palavra de Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Digam glória a Deus. Conhecimento de Deus eu quero que vocês tenham, mas não holocaustos. Já no Velho Testamento, Deus falava que os sacrifícios não eram tão importantes quanto a obediência. As pessoas os cultos são baseados em quê, pastor? Em barganha. Os cultos dos nossos dias, os cultos evangélicos entre aspas, porque não conhecem o evangelho, são baseados em envelopes. Os cultos evangélicos são baseados no tudo que você coloca nesse altar de pau. Esse altar aqui é de pau, é de tábua. Esse altar aqui não é o altar de Deus. O altar de Deus é um coração arrependido. O altar de Deus é um coração dependente do Senhor. O altar de Deus é um coração que expressa sentimentos verdadeiros de adoração ao Deus verdadeiro. Diga glória a Deus. A consciência voltada para a verdade. A consciência despertada pela palavra, não pelo caicai, não pela língua estranha, não pela adivinhação, mas pelo evangelho da salvação e a palavra da verdade. Nós temos que parar, irmãos, com as superstições. A igreja está cheia de superstição. E Deus falou com Gideão: você tem que tomar posição. Você tem que tomar posição. A adoração hoje é em espírito e em verdade. Eu repito, cânticos espirituais, gratidão em nosso coração. Nós vivemos com Deus pela fé, nós vivemos com Deus pelo poder sobrenatural, nós somos sustentados pelo nosso Deus. A palavra fala de um rei chamado Uzias, amém? Um rei que foi ajudado maravilhosamente, irmãos, mas ele, em dado momento, ele se exaltou e se afastou do Senhor. Amém? Uzias se tornou autossuficiente. O problema nosso é porque nós, mesmo nas nossas fraquezas, ainda reconhecendo as nossas fraquezas, nós não nos aproximamos de Deus. Mas a palavra diz que quando o homem está fraco, aí ele está o quê? Ele está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Digam glória a Deus. Irmãos, nós temos que depender de Deus. Foi o ensinamento principal de Deus, foi que Gideão cortasse a quantidade, mas preservasse uma qualidade. Gideão obedeceu à lei de guerra. Amém? Pastor, Gideão obedeceu à lei de guerra, sim. Mas Deus alertou: cuidado com o medo. Amém? Porque o medo fica junto com a fé. Cuidado com o medo, porque ele dissolve a fé. Cuidado com a timidez, porque a timidez dissolve a fé. Cuidado com o medo, porque o medo ele é contra a ousadia. O medo é contra a coragem. E Deus ele quer que vocês tomem uma posição hoje para Ele dar vitória a vocês. Não por quantidade, mas por qualidade espiritual. Não por quantidade, mas por pessoas que se converteram de fato de verdade. Não por movimento religioso, não por religião, mas por uma fé no Cristo vivo.
nesse general de guerra, que é Jesus, que é o cabeça da igreja. E nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Vocês têm que entender isso. E vocês só vão vencer essa batalha espiritual se vocês estiverem em Cristo Jesus. Vocês só vão se livrar das maldições pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, através da confissão da palavra de todo o coração. Glória a Deus. Fecha a Bíblia.